vocês, a gente vai quebrar alguns paradigmas, a gente vai com o emocional e o interior de vocês. Então, assim, essa é a minha apresentação, né? Eu já falei um pouquinho logo lá no início, eu trabalho 20 anos com a parte de gestão pessoal e empresarial, mas nesse tempo todo eu percebi que muitas vezes nós, empresários, nos sabotamos e as coisas não vão tão bem como nós gostaríamos que fosse por conta de questões interiores, né? Então, por que as pessoas fazem as mesmas coisas? Ou seja, o cara vende água mineral e, de repente, esse cara vira um grande palestrante internacional e outra pessoa vai continuar vendendo água mineral durante a vida dela. Então, assim, existem ali situações que são muito diferentes do que a pessoa faz, não são muito inerentes ao que ela faz, ao negócio dela, mas sim a como ela se vê e como ela pensa. Então, eu tenho o enorme prazer de compartilhar isso com vocês, tá? Então, eu hoje, né, estou navegando, sou psicóloga e hoje estou fazendo uma especialização na parte de neurociência. Então, falar um pouquinho da psicologia, né? Então, a psicologia é uma ciência, o psicólogo não senta na sua frente para ficar batendo papo apenas com você, ali tem toda uma ciência, métodos, né? Tem toda uma metodologia por trás. E essa ciência, ela trata de estados mentais e do comportamento humano, tá? E também das interações desse comportamento, desses pensamentos, dessa cognição com o ambiente social. Então, queridos, você é um ser biopsico, social e espiritual. Então, todas essa interação, você está sendo influenciado pelo ambiente que você vive. Tá? Sua mente funciona como um sistema operacional de computador, imagina, onde ela traduz e gerencia percepções que são captadas do mundo exterior. Então, assim, você é influenciado por essas influências, né? E isso impacta no seu interior e você acaba devolvendo também isso para o mundo externo. A sua mentalidade hoje é responsável por grande parte do sucesso ou fracasso da sua vida. Tá? E mudar essa mente transforma completamente os seus resultados. Então, muitas vezes a gente foca na gestão, foca na ação, mas muitas vezes assim, a gente não muda o nosso interior. E quando a gente não muda o nosso interior, por mais que você se esforce, você use todas as metodologias, os resultados são sempre os mesmos. Então, assim, aquilo que você não vê, né? Aquilo que você vê não é igual para todas as pessoas. A forma como eu vejo um objeto, como eu vejo uma situação é completamente diferente do que, por exemplo, o Alexandre vê. Então, a mesma situação. Sabe aquela história do copo cheio, meio vazio? É mais ou menos isso. Então, tem pessoas que passam por problemas, passam por dificuldades, ou desenvolvem, planejam sonhos, e às vezes são situações muito parecidas, mas os sentimentos, as emoções, a visão e a forma de agir são completamente diferentes. E isso faz diferença no resultado. Tá? Então, ou seja, cada pessoa percebe o mundo conforme a sua própria mentalidade. Tá? E a partir dessa percepção de mundo que você determina, né, uma forma ou outra de resultado de sucesso. Né? Então, a forma como você age produz resultados que você gera na sua vida. Então, eu falei um pouco da psicologia, né, de como a psicologia estuda, é a ciência que estuda e modela, né, esses comportamentos através dessas interações, né, do ser humano, da sua parte cognitiva com o seu ambiente, né? E a gente hoje, vou falar também um pouquinho de neurociências, eu estou só baseando aqui para poder a gente entrar realmente no tema, que uma grande descoberta da neurociência é a neuroplasticidade. Né? Hoje está muito documentada, e a capacidade do ser humano de se adaptar, do cérebro, de se moldar em um nível estrutural ao longo do desenvolvimento, isso ao longo do seu desenvolvimento por uma vida inteira.
A partir dos 35 anos, você já começa a perder neurônios. Então, se você na sala tem mais de 35 anos, você perde em torno de 5.000 neurônios cada ano. Porém, teu cérebro, hoje, através da neurociência, descobrimos, através da neuroplasticidade, que você é capaz também de se adaptar, de novos neurônios nascerem, de você se moldar e aumentar esse nível estrutural, através de treinamentos, através de uma reestruturação, né, dessas sinapses, né, dessas conexões entre esses neurônios, através de um treinamento, de um desenvolvimento de uma mente nova todo dia, de crescimento, de aprendizagem. Tá? Isso, dessa forma, o comportamento humano pode se modificar e se adaptar a qualquer situação. Né? Então, às vezes, a gente passa por momentos que você fala assim, nossa, eu achei que eu não fosse dar conta disso. Mas o seu cérebro está ali te ajudando, e ele começa a se modificar para aquela situação, para que realmente você passe por aquilo. É uma questão até de sobrevivência. Tá? E o que é mindset? Né? Mindset é a configuração da mente, né? Propriamente dito, assim, né? Na tradução, né? Mais raiz, é um modelo mental próprio de cada indivíduo, é um conjunto das atitudes mentais que falam sobre o seu comportamento. Qual é o conjunto de atitudes mentais que foram desenvolvidas, criadas, né? Geradas a partir dessa interação, né, com o ambiente? Quando a gente fala em interação com o ambiente, a gente está falando de cultura, o lugar onde você nasceu, a forma de educação que você teve, as pessoas que você conviveu, os professores, a escola, o país. Então, assim, como tudo isso, os valores da sua família, os princípios, como isso tudo gera um conjunto mental que vai falar a respeito do seu comportamento. E deixa eu ver aqui. E hoje tem dois tipos de mindset, né? Que é o fixo, mindset fixo, ou de crescimento. Ou, traduzindo, a gente pode falar também um mindset negativo e um mindset positivo, tá? Então, onde todas as habilidades humanas podem ser lapidadas e melhoradas através de um esforço e de uma dedicação. O mindset físico, né? Fixo, né? O que seria o mindset negativo, ele crê que a inteligência e a habilidade são natos, né? Já vem com a pessoa. Né? Se você já nasce com aquela inteligência, você já nasce com aquelas habilidades. Eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Né? Então, esse é o mindset físico. E que é diferente aqui do mindset de crescimento. Deixa eu só, não estou conseguindo mexer aqui, só um minutinho. Vocês conseguem ver minha telinha? Desculpa, gente, é porque para mim travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Então tá. Então a diferença do mindset fixo, né, que é o negativo, para o mindset positivo, de crescimento, é que, ao contrário, né, dessa crença, ele crê no desenvolvimento dessas habilidades, da inteligência. Ele acredita, né, que é justamente através da neuroplasticidade, que essa inteligência, que as habilidades, ainda que você não tenha, podem ser desenvolvidas, né? O mindset fixo tem dificuldade em ver as próprias limitações, né? E já o mindset de crescimento positivo, ele está buscando sempre aprendizado, ele está sempre buscando superar as limitações. Você consegue identificar: aqui eu não sou bom, mas eu preciso desenvolver isso. Então, assim, eu vou buscar, eu vou aprender, eu vou fazer curso, eu vou me desenvolver. O fixo evita desafio por medo de revelar fraquezas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre medo lá na frente. Um dos grandes medos dos empresários não é que o seu negócio dê errado. O maior medo dos empresários é que seu negócio dê certo. As pessoas têm medo de dar certo, por conta, às vezes, nem sabe disso. São crenças que estão lá no inconsciente dela.
E diferente daquele tem um mindset de crescimento, um mindset positivo, né, que abraça os desafios, encara falhas, não tem problema, eu posso falhar 7 vezes, mas eu não vou parar, eu posso fraquejar, eu posso errar, mas os erros vão me levar a um desenvolvimento, vão me levar a evoluir. Onde eu falhei no negócio anterior, onde eu falhei aqui nesse resultado, que pode me gerar aprendizado para poder melhorar os meus processos e os meus negócios, que vai me gerar resultados diferentes. Então, o fixo, não creio que o esforço possa gerar mudanças, né? Que já o positivo vê o esforço como um caminho de excelência. E, por fim, o fixo encara problemas sem esperança em resolver. Então, assim, se paralisa no meio dos problemas. Os problemas vêm e eles acabam te paralisando. Sabe, a pessoa não vê uma luz no fim do túnel. É comum, às vezes, a gente escutar as pessoas falarem isso. Mas, assim, quando você tem um mindset positivo, você desenvolve um mindset positivo, né, um mindset de crescimento, você enfrenta os problemas com entusiasmo. Porque é uma forma de você inovar, é uma forma de você crescer. Eu recomendo isso, ele era um negócio de grupos locais, reuniões presenciais, veio a pandemia. O negócio do Alexandre, do Elton, poderia ter parado, poderia ter quebrado. Mas não, a dificuldade, olha o mindset de crescimento, a dificuldade fez eles desenvolverem novas habilidades, fez eles buscarem novas soluções, enfrentar o problema sempre com entusiasmo. Vocês nunca viram nem o Alexandre nem o Elton entrar em nenhuma reunião do Recomendo, ainda lá no início da pandemia, desanimados, desesperançosos. Então, assim, é esse mindset que nós precisamos desenvolver para mudar os nossos resultados. Tá? Medo, né? A gente falou que eu falei que muitos dos empresários que eu acompanhei, a gente vê que as pessoas falam assim: do que você tem medo? Medo é um dos sentimentos, talvez, mas a vergonha também, mas o medo é um sentimento que é muito trazido para dentro do consultório. As pessoas hoje vivem em pânico, vivem com medo, e medo de tudo. Elas têm medo e uma ambiguidade enorme, porque você pergunta do que elas têm medo, elas falam de todas as circunstâncias que elas conseguem enxergar. E quando a gente vai se aprofundando, na verdade, são medos muito interiores e, geralmente, queridos, é o medo de dar certo. Porque errado, assim, é a maioria. A maioria está reclamando, a maioria está pessimista, a maioria está, né, falando: ai, meu Deus, essa vacina que não sai, a vacina vai dar jeito, porque vai fechar Portugal, vai fechar a Espanha. Mas, assim, poucos são aqueles corajosos que têm a coragem, têm a capacidade de olhar apesar do medo, de ter esperança apesar do medo, de continuar apesar do medo, né? Então, nesse treinamento que eu fiz da Mente Milionária, né, a gente tinha uma frase que ele falava muito, que era: haja apesar do medo. E a gente era desafiada a cometer algumas loucuras, porque assim, hoje eu penso que loucuras. Vou dar um exemplo de você quebrar uma flecha na sua garganta com a força do seu próprio corpo, uma flecha real. Então, assim, mas como a coragem, como você, assim, a coragem que é despertada em você, a adrenalina que é despertada em você, quando você está disposto a superar o medo, como isso te dá habilidades incríveis, como isso te dá um poder e uma força, assim, e resultados inesperados. Então, ele fala assim que muitas vezes o que tinha impedido ele, né, de chegar a esses resultados é um pensamento de curto prazo, de urgência de resultados, né? Enfim, que consequentemente frustra quando eles não vêm. Então, a maioria dos empresários, ele quer um negócio para agora, para hoje, ele quer resultado agora, ele quer o mundo fast food. Eu estou com fome, eu vou ali, passo no fast food e compro. Então, assim, eu quero um resultado, eu vou contratar aqui essa agência de marketing aqui. E, olha, eles está dando muito resultado, vou contratar, eu quero que você me dê um resultado, assim, eu tenho 30 dias para poder ter esse faturamento aqui.
Então, tudo é muito a curto prazo, muito com urgência, e, na verdade, muitas vezes, esses resultados ou não vêm ou eles não se sustentam. Tá? Então, o medo do fracasso está enraizado na sua mente pelo seu modo de pensar, né? Pelo seu modo de pensar errado, que muitas vezes vem da sua família, vem de todo o seu histórico, às vezes, né? de uma sociedade que não foi bem sucedida, né? E, como eu falei, isso é uma pesquisa, a gente vem fazendo, que a maioria dos empresários tem medo do sucesso. Então, ser bem-sucedido não é uma questão de nível de educação, queridos, de inteligência, de talento, de oportunidades, de métodos de trabalho. Isso tudo são ferramentas, isso tudo é importante. Os contatos, né? Um pouquinho de sorte, mas o ser bem-sucedido, o sucesso não vem dessas habilidades, o sucesso vem do seu mundo interior, vem de uma mentalidade. Pode existir algo errado com essa mentalidade que muitas vezes levam você a ter sempre os mesmos resultados. Então, estou calculando aqui meu tempo, tá? Os quadrantes, né? Nosso mundo físico é apenas uma exteriorização de outros 3 quadrantes, que é o intelectual, o espiritual e o emocional. Queridos, isso é ciência, tá? Isso não é a Patrícia que está falando. Isso tem uma pesquisa em Harvard que fala sobre isso. Hoje tem se debruçado. Hoje o ser humano é visto como um ser biopsicossocial e espiritual. Tá? Então, esses quadrantes, né, ao lado mostram como você rege a sua vida, né? Nem todo mundo acredita nisso, mas o físico, na verdade, é apenas uma impressão do seu mundo interior. E o seu mundo interior está na sua mente, está no seu intelecto, na sua alma, né? E na sua parte espiritual, como você lida com o metafísico. Tá? Eu trouxe até aqui um outro quadrante que eu acho que explica um pouquinho mais, né? Coisa de psicólogo, o ego aqui no meio, tá? Então você tem aqui, no seu mundo físico, né? Você está lidando com o coletivo, você é influenciado também por esse coletivo, né? Pela cultura local, enfim. Junto com o físico, você tem sua parte mental, que é a sua visão cultural, seus valores morais, culturais, a sua inteligência, tá? No mundo emocional, sua socialização, sistemas operacionais e sociais, como você lida com a parte financeira, sobrevivência, as relações íntimas, como estão as suas emoções mesmo, que já é um resultado desse mental, já é o que emerge dele, tá? E o espiritual é onde está ali a tua parte metafísica, né? Como você lida, né, com o metafísico, como você lida com o universo, como você lida com a sua crença maior, tá? E isso tudo, eles refletem o mental, o espiritual e o emocional, vai gerar aquele conjunto que eu falei logo lá no início da apresentação, aquele conjunto, né, de crenças e conjunto de atitudes e comportamentos que vai refletir no físico, de como você vai se comportamentar na sua sociedade, no seu negócio, na sua família, no seu dia a dia. Então, como é que você precisa lidar com isso? Como é que eu mudo um resultado? Eu mudo um resultado quando eu começo a olhar para minhas raízes. Quando eu começo a olhar para aquele espiritual e para aquele mental, para aquilo que está, né, que eu não consigo ver, tá? Que é aquilo que está no invisível, né? Então, se você mudar os seus frutos, né? Interessante essa árvore, né? Então, quando você começa a cuidar dessas raízes, identificar aquilo que precisa, né? Adubar, o que você precisa cuidar, alterar aquilo que está por baixo, no pano de fundo, muitas vezes, do seu negócio, da sua vida, né? Você vai começar a produzir, sim, frutos. Você vai modificar aquilo que é visível a você, ao seu negócio. E uma dica é analisar o seu sistema de crenças. Todos nós trazemos crenças das nossas famílias, enfim. Tá? Aqui também é mais uma coisa de psicóloga. Eu trouxe aqui um pouco do nosso aparelho psíquico, tá? Que é onde essa pontinha só aqui, que está aqui, ó, esse iceberg aqui, é só isso, a sua consciência.
Tudo que está para baixo aqui está no seu inconsciente, tá? Então, assim, a gente mudando essas crenças, analisando seus sistemas de crença, é que você vai poder identificar o que você precisa mudar, aonde você precisa aprender, o que você precisa desenvolver. Porque, queridos, sucesso, dinheiro, riqueza, saúde, um casamento pleno, saúde ou doença, isso tudo são apenas resultados. Isso é resultado do seu mundo interior. A gente acaba vivendo muito num mundo de causa e efeito, né? Então, a falta de dinheiro é um sintoma e não um problema em si. As pessoas olham muitas vezes a falta de dinheiro, a falta de resultado, a falta de sucesso como um problema. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que implementar mais alguma coisa, eu tenho que contratar uma pessoa nova, eu tenho que contratar uma consultoria nova. Mas, assim, muitas vezes não cuida da causa, né? Então, assim, aqui esse é um processo de manifestação, ainda falando sobre resultados, que é a sua programação passada. Que programação passada é essa? Não estou falando de vidas passadas, estou falando de uma programação de infância, de como você cresceu, da sua cultura. Então, isso conduz aos seus pensamentos, né? Pensamentos que conduzem a sentimentos. Quando você começa a pensar num problema ou em algo muito legal, se eu pedir para você começar a pensar agora, pensa no dia mais feliz da sua vida nesse momento. Semblante de você já começa a mudar, isso te dá uma satisfação, isso produz um sentimento. Mas se eu pedir para você pensar no dia mais triste ou o seu maior medo, isso também vai impactar nos sentimentos que você vai ter aí no momento. E esses sentimentos vai produzir uma ação, e essa ação vai gerar resultados. Como você vai agir, como você vai se comportar a partir desses sentimentos. Então, está vendo a importância de você começar a cuidar não daquilo que já saiu, mas daquilo que está interno, está dentro de você, o que está gerando gatilhos que te fazem tomar comportamentos que te levam ao sucesso ou ao fracasso? Contágio. Estamos em meio à pandemia, então vamos falar de vírus. Então, assim, muito bom para poder explicar isso, que queridos, você, as pessoas ao seu redor influenciam muito a sua vida. O mindset é contagioso. Cuidado com essa pandemia de pessimismo. Quando você está num ambiente de pessimismo, com pessoas negativas, você começa a ficar também reclamando, você começa a reclamar, enfim. Tem uma pesquisa hoje, até em cima do coronavírus, por que algumas pessoas passam por hospital, por uma internação, por uma intubação e saem, outras não, queridos. Por que umas se contaminam e acabam tendo muitas complicações, outras não? Isso é uma pesquisa que existe antes da pandemia, de muito tempo, onde a forma como você se vê, a forma como você é influenciado pelo seu ambiente externo, influencia na sua recuperação e na sua saúde. Porque biologicamente não tem uma resposta para isso. Pessoas de mais idade, várias pessoas de terceira idade passaram bem pela coronavírus. Pessoas que têm comorbidade, muitas não tinham e infelizmente vieram perder suas vidas. Então, assim, queridos, a gente não tem a noção de como o nosso mundo interior impacta na nossa vida e nos nossos resultados. E, lógico, também nos negócios. Né? Eu trouxe aqui uma frase para vocês, né, do Jim Rohn, onde ele é o pai da indústria do desenvolvimento pessoal. Ele fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso é muito falado pelo Alexandre também, né? Então, assim, com quem você tem convivido, com quem você tem andado? Você tem andado com pessoas negativas ou pessoas, né, que têm fé, que têm esperança, são positivas? Vocês têm andado com pessoas bem-sucedidas ou tem andado com pessoas que estão fracassadas, que estão acomodadas? Isso vai influenciar você, isso vai influenciar a sua vida.
modelos, né? A gente precisa, então, de um modelo. Se eu não quero estar no meio, né, como me modelando, né, através de pessoas, né, negativas, eu preciso buscar um modelo. Não basta eu estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Porque se o meu modelo interior estiver errado, eu vou desperdiçar essa oportunidade. Você precisa estar no lugar, você precisa ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Por exemplo, se você encontrar hoje o Bill Gates no elevador e se o seu modelo for um modelo negativo, você vai catucar o seu amigo do lado e vai falar assim, caraca, o Bill Gates, viu o Bill Gates, viu o Bill Gates, o Bill Gates vai sair do elevador, ele vai embora e você não vai falar com ele. Mas se você tiver um modelo positivo, se você tiver um modelo correto, queridos, você vai puxar um assunto, você vai falar assim, nossa, que interessante, eu vi o que você está fazendo sobre a parte de desenvolvimento, o que você tem investido na África em relação à parte de saneamento básico. Sim, você vai, nem que você vai falar assim, olha, o que você construiu na Microsoft foi incrível. E eu tenho um negócio também muito interessante, o seu mindset é que vai dizer se você vai aproveitar a oportunidade ou não. Ou seja, o seu pensamento, as suas crenças vão determinar o seu grau de sucesso. O seu modelo mental vai determinar sucesso ou fracasso. E esse sucesso é um processo contínuo, é eterno. Sucesso não é algo que a gente... vou alcançar o sucesso. A gente escuta muitas pessoas falando isso. Sucesso é diário. Quando eu atingir um grau, uma meta que eu queria, eu já tenho que começar a me preocupar com a próxima meta. Gente, desculpa eu estar usando assim, o exemplo da Alexandre, mas assim, é uma pessoa que eu estou perto, que eu admiro, que eu vejo, que está sempre buscando. Semana passada ele falou assim, estou desenvolvendo, né, estou com um projeto novo, estou aqui olhando e tudo. Então, assim, é uma pessoa que está sempre buscando melhorar, se aperfeiçoar. Então, assim, sucesso é contínuo, é eterno, é um aprendizado diário. E ele está em todo o tempo nos pequenos passos em direção à sua meta. Então, são em pequenas vitórias que a gente, às vezes, não dá valor. E existe um homem, assim, né? Um homem mais incrível que já passou pela essa terra, que falava assim, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E a gente vê que as pessoas não são fiéis no pouco. Elas desvalorizam aquelas pequenas conquistas. Elas muitas vezes deixam de aprender, e às vezes tem que voltar, às vezes quando ela está num patamar, cai, perde tudo, tem que voltar lá atrás, porque não aprendeu muitas vezes o simples, o básico. Então, assim, observe as suas pequenas conquistas, valorize essas pequenas conquistas, dê valor a cada degrau que você passar. Ai, gente, tenho 10 minutos. Uma mente de sucesso. Que o seu modelo de dinheiro é importante, né? A questão não importa o quanto dinheiro você ganha, mas como você lida com ele, né? Então, eu trouxe aqui 2 dicas que você deve sempre procurar. Entrar em contato com o mindset de crescimento. Eu dei aqui, ó. Eu mesma tenho aqui a Alexandre, Damiane, Paulo, pessoas que eu quero estar perto, pessoas que eu estou perto. Outro dia eu estava conversando com a Priscila, que está na sala também, e eu falo assim, gente, eu tenho amigos, esse não está na sala também, o Jander, o Paulo, enfim, eu tenho amigos que, cara, se precisar pagar para estar perto deles, eu pago, Alexandre, porque eu estou aprendendo. São mindsets que, assim, que estão em crescimento, estão em desenvolvimento. Então, isso é importante. Esteja em contato, esteja perto de pessoas com mindset de crescimento. Tá? Você deve modelar suas crenças, né, os sistemas de crenças de pessoas de sucesso, pessoas que tenham, né, esse mindset positivo. Como modelar isso? Né? Então, entrando em contato com a mente dessas pessoas. Às vezes, você não tem a oportunidade de estar assim, pessoalmente com elas. Mas, assim, essas pessoas dão palestras. A gente tem vários canais aí no YouTube, próprio recomendo, tem diversos canais que traz mentores maravilhosos aí no Planeta Fazer, dentro do próprio canal do Recomendo, onde você pode estar ali olhando como é que essas pessoas pensam, como é que elas agem, as experiências delas, enfim, através de livros, de vídeos, de filmes, a gente tem um material muito rico, onde você pode buscar
esse desenvolvimento, né? Eu trouxe aqui também, né? Como eu falei lá no início da palestra, isso foi um impacto muito grande para a minha vida. Eu ainda estou sendo treinada nesse método, né? Eu estou aí há 4 anos sendo treinada ainda esse método. E ele fala assim que a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Então, o sucesso, muitas vezes, não está em coisas materiais, mas está na liberdade de você ser e fazer. Trouxe 2 dicas aqui para vocês também. O tempo aqui é bem curtinho, infelizmente. Eu gostaria, assim, isso daria um workshop incrível, mas eu trouxe aqui 2 dicas, como eu falei, se você quer modelar a sua mente. Eu trouxe aqui o livro Mindset, Nova Psicologia do Sucesso, da doutora Carol. Ela é uma das maiores pesquisadoras sobre mindset, mudança de mindset hoje no mundo. E o livro, lógico, Segredos da Mente Milionária, onde ele traz aqui 17 passos, né, para que você venha estar mudando a sua mente, você venha ter uma mente próspera. Que isso não está ligado só a dinheiro. Lógico, empresário, queridos, você trabalha por resultado. Seu resultado no seu negócio tem que ser dinheiro na conta, né? A gente trabalha a plenitude na nossa vida conjugal, na nossa vida pessoal, mas no negócio você está aqui para gerar resultados em valores reais, grana, money, dinheiro, tá? Então, assim, leia esse livro, você que é empresário, assim, que isso vai quebrar vários paradigmas também e vai ampliar aí, vai mudar o seu mindset. Eu trouxe 2 filmes também que vocês podem estar assistindo. Um é mais reflexivo, né, que é A Busca da Felicidade. Todos conhecem, é um clássico, mas isso é filme para você ver várias vezes e anotando ali vários conceitos que vai fazer diferença ali na tua vida e no teu negócio. E um, assim, que nem todo mundo gosta, talvez não seja tão politicamente correto, mas como empresário, como gerador de resultados, O Lobo de Wall Street, né? O Jordan Belfort, eu vi a palestra dele, assim, e às vezes tem pessoas até que têm uma pequena repulsa, mas assim, uau, eu quero ter esses resultados. Nós, como empresários, precisamos ter esses resultados. A gente precisa olhar o que esse cara fez, como ele age, a gente, lógico, preservando né, os nossos valores, os nossos princípios. A gente não vai passar por cima daquilo que nós, né, são essenciais para nós, mas no negócio a gente consegue aí, tirar resultados, né? Eu brinco assim que a gente tem que absorver o que é bom e descartar aquilo que não serve para a gente. Então, de tudo, de todas as experiências, de todos esses modelos que a gente está compartilhando com vocês, você pode extrair algo que vai, sabe, fazer total diferença no seu negócio. E para finalizar, celebre, né? É fundamental apreciar o seu progresso, comemore as pequenas vitórias. Ao final do dia, ao invés de você perder o sono remoendo do que você fez de errado, no que está de errado, na crise, nos problemas, né? Mentalize o que você fez certo naquele dia, o que foi bom, o que você conquistou, o que você conseguiu. Pense como você foi bom em alguma coisa, pense no porquê, como você se sinta orgulhoso de você mesmo. Pense nos seus acertos, nas suas vitórias, nas suas conquistas. Eu vou depois, quando parar de compartilhar a tela, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um potinho, 2 potinhos. Eu tenho um de metas e eu tenho um da gratidão. Então, eu escrevo as metas e eu vou sempre revendo essas metas e as minhas crenças. E à medida que eu vou conquistando, eu tiro daquele potinho e eu coloco para o potinho da gratidão. Porque chega no final do ano, às vezes você acha que, nossa, você já começa a pensar no ano anterior, né? Fazer planos para o ano posterior, né? Para o próximo ano. Mas, caramba, quando você olha para o seu potinho da gratidão e você vê quantas coisas você conquistou, aquilo te impulsiona, aquilo te dá força para recomeçar. E paciência também, né? Porque, assim, você vem há muito tempo no modelo mental com crenças limitantes. Isso não vai dar certo. Você não nasceu para isso, você não leva jeito para isso.
ai, garoto, você é burro, ai, você é um incompetente. Então, são muitas vezes, você ouviu isso muitas vezes na sua vida, cresceu ouvindo isso, são muitos anos fazendo a mesma coisa, são muitos anos com um mindset negativo. Então, tenha paciência. Busque um desenvolvimento, uma evolução e não uma mudança repentina. A mudança repentina às vezes, ela não subsiste, né? Você não consegue manter. Mas quando você vai numa evolução, sim, isso vai fazer resultado. Espere não resultados muito rápidos, mas resultados que vão se manter, resultados a médio e longo prazo, tá? Dê pequenos passos, né, ao longo do caminho. É isso que eu queria compartilhar com você. Muito obrigada. Aqui estão meus contatos, aqui meu LinkedIn, vocês podem também... Deixa eu só buscar aqui. Vocês podem também me adicionar lá no LinkedIn. Excelente, excelente. Agora ela apareceu, viu? Agora ela apareceu. Ela não quis competir aí a beleza da loira com a apresentação e tal, então ela deixou vocês focados aí na apresentação. Eu quero ser o primeiro a falar, depois vocês continuam, porque eu tenho que daqui 2 minutos eu entro numa reunião aqui. Tenho até mandado uma mensagem para a Priscila para te dar os parabéns pela apresentação, viu? Você está superando os seus mentores e os seus, enfim, seus professores. Imagina! Um dia, estou me esforçando, estou evoluindo. Eu gosto de dar, é lógico que sempre os exemplos pessoais, né? Enfim, nasci numa família bem simples, numa comunidade bem simples, numa região bem simples, e eu tenho certeza absoluta que o que mudou minha mente foi os professores e os profissionais de sucesso que eu encontrei na minha vida. Certeza absoluta. E também tenho certeza absoluta que tem pessoas que são muito menos inteligentes do que eu e têm muito mais sucesso do que eu, como também tem pessoas que são muito mais inteligentes do que eu e têm menos sucesso do que eu. Então, eu anotei algumas coisas que a Patrícia falou e é verdade, né? Inteligência, é claro que é importante, conhecimento, é claro que é importante. Quem sou eu para falar que conhecimento não é importante? Com o professor Paulo aqui na sala, né? Mas o conhecimento, ele é uma base que já é, eu brinco que é commodity, né, professor? Conhecimento agora é obrigatório, não tem, né? Conhecimento, todos têm que ter conhecimento, mas o que diferencia é aquele que coloca o conhecimento em prática e tem atitude. Então, parabéns pela apresentação e deixo vocês aí em boas mãos. Eu preciso mesmo sair e estou transformando a Paty aqui em host para poder terminar a reunião aí com vocês. Membros, parabéns pela reunião. Convidados, eu vou deixar gravando aqui.